Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre o trabalho que a Promotoria de Justiça de Bahia e a Polícia Ambiental estão fazendo para combater a prática da rinha de galo no município. Também vai ver matéria sobre o trabalho de fiscalização realizado pelo MP Procon em academias de ginásticas localizadas em João Pessoa e em clínicas e farmácias veterinárias e em pet shops localizados em Campina Grande. No estúdio, vamos receber o Procurador-Geral de Justiça de Sergipe, José Rony Silva Almeida. Ele é presidente do GNDH, o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. E ele vai falar sobre o evento que aconteceu em João Pessoa. Fique com a gente, o MPTV está no ar. As rinhas de animais são ilegais. Apesar disso, ainda é possível encontrar pessoas e locais que promovam esse tipo de violência. A seguir, você vai ver o que a Promotoria de Justiça de Bahia e a Polícia Ambiental estão fazendo para combater esse problema. As rinhas de galo atraem público em vários lugares do Brasil e do mundo. Os altos valores das apostas fazem com que os galeiros, como são conhecidos os criadores desses animais, sujeitem as aves à situação de estresse e maus-tratos. Implantação de bicos de aço e esporas, aplicação de anabolizantes e até privação das relações sexuais fazem com que os galos fiquem violentos e combatam seus opositores com mais facilidade. Esporte ou crueldade? As opiniões se divergem, mas o fato é que, apesar da prática ser comum e em certos estados já ser liberada a rinha de galo, como no Mato Grosso, os maus-tratos a animais é crime ambiental. Se houver constatação de que 3 ou mais pessoas estão de forma reiterada, de forma continuada, promovendo essas rinhas, essas pessoas, além de responderem pelo crime de maus-tratos a animais, cuja pena vai até 1 ano, irá responder também pelo crime de quadrilha, cuja pena pode ir até 3 anos. Para combater essa prática na cidade de Bahia, a promotora de Justiça do Meio Ambiente realizou inspeções a rinhas de galo na região. A ação foi realizada em parceria com a Polícia Ambiental do Estado. A Polícia Militar tem procurado combater este tipo de delito. Temos realizado várias apreensões nos últimos anos e realmente as pessoas continuam teimando em descumprir a legislação, levando esses animais à exaustão, à morte, enfim, causando maus tratos e assim correndo contra a lei dos crimes ambientais. E nós, ao tomarmos conhecimento, temos sim tomado as medidas cabíveis, prendido as pessoas responsáveis por esses animais, o proprietário do local onde acontecem as brigas de galo e conduzido às delegacias para o procedimento previsto em lei e aplicado as multas devidas. As fiscalizações a rinhas de galo resultaram em 39 animais apreendidos e 2 pessoas conduzidas à delegacia. Dependendo do estado desses animais, como eu falei, alguns se encontram bastante debilitados e exaustos devido às longas horas de briga a que foram submetidos. Nós mantemos contato com órgãos oficiais para receberem esses animais e fazerem o devido tratamento deles e, posteriormente, assim, dar-lhes um destino que realmente eles precisem ter a partir da observação de pessoas qualificadas que existem nesses órgãos. As apostas em rinhas de galo movimentam uma alta quantia de dinheiro. Por isso, mesmo sendo crime, muitas pessoas descumprem as leis. Na internet, bicos de aço e esporas são vendidos livremente. Neste sentido, a promotora Fabiana Lobo lembra que quem participa direta e indiretamente desta ação também está violando a lei. Essas pessoas que participam, que promovem, elas vão responder pelo crime de maus-tratos contra animais, certo? Que está na Lei Federal 9.605/98. A penalidade vai até 1 ano. Se houver morte do animal, aumenta até 1/3, certo? Então, só o fato de estar lá participando da rinha também vai responder por esse crime, porque o Código Penal fala que de qualquer forma participa do crime, responde pelas penas na medida da sua culpabilidade. Se houver constatação que a pessoa organiza,
vem participando de uma associação para promover rinhas, essa pessoa pode responder também pelo crime de quadrilha, cuja pena vai até 3 anos. Afora as penalidades criminais, ainda há multa administrativa, que irá para a SUDEMA ou para o município, dependendo do órgão que for aplicar o auto de infração, e também haverá uma indenização pelos danos ao meio ambiente ocasionados. E o mais triste disso tudo é o estado em que os animais se encontram quando são resgatados. Alguns animais se encontravam feridos, sangrando um pouco, e a maioria deles se encontravam em pequenos espaços, em gaiolas muito pequenas para o tamanho deles, enfim, demonstrando uma falta completa de piedade por esses animais, seres vivos, bonitos, galos muito bonitos, mas seres vivos que merecem respeito, como a nossa legislação prevê. As denúncias de maus tratos a animais podem ser feitas através do telefone 3218-7222. O sigilo da fonte é garantido. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre as fiscalizações do MP-PROCON em academias de ginásticas da capital e em pet shops e clínicas veterinárias de Campina Grande. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Animal de estimação sabe o quanto eles são preciosos. Há quem chegue a afirmar que seu cãozinho ou gato tem um significado tão importante na própria vida quanto um filho. Mas você já parou para pensar se a clínica veterinária, a farmácia e até o pet shop que você leva o seu animalzinho atende às normas legais de higiene e de segurança? Pensando nisso, a Diretoria Regional do MP-PROCON de Campina Grande fiscalizou esses estabelecimentos. O resultado do trabalho você confere a seguir. Mais do que animais de estimação, eles são considerados pelos donos como membros da família. E o mercado pet é movimentado.
Os cuidados com os filhos de 4 patas são muitos e principalmente com a saúde. As visitas aos pet shops são frequentes para manter a higiene em dia e se afastar de doenças. Para os donos, todo cuidado é pouco na escolha de um estabelecimento para deixar o animal de estimação. Primeiramente pelo cuidado em si, né, com eles, da higiene deles e também para nossa casa, porque eu tenho filhos e como a gente tem o contato de pegar, então aí é que tem que ter a importância realmente da limpeza com eles, né, além de vacinações e tudo. E tem aqueles que deixam a escolha do pet shop para o próprio animal. Primeiro a gente vê como que o cachorro se sente, né? Se ele, na hora de vir para o pet shop, se ele fica nervoso, se ele vem feliz. A gente tem outra cachorrinha que ela, quando chega aqui, ela faz xixi de felicidade. Então essa é a primeira coisa que a gente procura. E segundo, como a gente vê eles tratando o animal e a limpeza que fica depois. E para garantir o bom funcionamento dos pet shops, clínicas e farmácias veterinárias, o MP-PROCON de Campina Grande realizou uma série de fiscalizações. O MP-PROCON observou um crescimento enorme nesse segmento de mercado no país e principalmente aqui na cidade de Campina Grande. Então, levando em consideração a importância que o brasileiro atualmente está dando aos animais de estimação, nós tivemos a oportunidade e adotamos essa medida e buscamos fiscalizar todos esses estabelecimentos que tratam de animais de estimação na cidade. Ao todo foram 25 estabelecimentos fiscalizados, 16 apresentaram irregularidades e foram autuados. No geral, nós encontramos estabelecimentos de acordo com a legislação, certo? Alguns itens, sobretudo dessas duas resoluções, a do pet shop e a das clínicas veterinárias, estavam sendo descumpridas, mas que não comprometiam gravemente a segurança e a qualidade do produto e do serviço oferecido. Mesmo assim, todas elas foram autuadas e esses estabelecimentos serão, doravante, obrigados a se regularizarem mediante a celebração de termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público da Paraíba e o MP-PROCON. O cumprimento das normas é fundamental para o atendimento na área, como reforça o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba. Uma vez homologado o responsável técnico pelo Conselho, ele emite um certificado que fica visual na parede, destacando qual é o estabelecimento e quem é o responsável técnico pelo aquele estabelecimento. Caso esteja alguma denúncia de maus tratos ou crueldade com algum animal dentro daquele estabelecimento, quem vai responder diretamente é esse profissional. E se esse profissional, por um acaso, ele se omitir a responder, ele pode ser penalizado por causa disso, que pode levar tanto a um processo administrativo, a um processo ético dentro do Conselho, como até uma multa para si mesmo pela própria empresa. O rigor vai bem além das normas técnicas. Para atuar na área é preciso também conquistar os donos de animais, que são sempre muito criteriosos. É uma responsabilidade grande que a gente pegamos filhos que não sabem falar e dizer nem o que está se passando e nem o que eles querem, né? E não é só o comércio, você tem que fazer com amor, você tem que fazer o que você gosta para que tenha resultado. Porque você não adianta abrir um pet porque você quer uma renda extra, não. Você tem que abrir porque você ama, porque você está tomando conta de filhos de 4 patas. Para quem atua na proteção dos animais, fiscalizações na área são fundamentais. Olha, em 10 anos de trabalho, principalmente de orientação, a gente percebe que a cidade está tendo uma nova visão sobre isso, principalmente na área de consciência das pessoas. Porque a partir do momento que a gente faz um trabalho, mostra, dá o exemplo e leva aquelas pessoas para que elas possam fazer o trabalho sem nos chamar, a gente já considera isso de boa qualidade. Ou então, a longo prazo, vai ser uma diferença muito grande. Cuidar da mente e do corpo é algo muito importante, não é mesmo? E muitas pessoas buscam isso em academias de ginástica. Mas você já se perguntou se esses estabelecimentos atendem às exigências legais e de órgãos como o Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária? Para garantir isso, o MP-PROCON de João Pessoa tem realizado um trabalho de fiscalização. É o que você confere agora. Entre idas e vindas, Josinaldo frequenta a academia há 2 anos. Hoje ele se diz satisfeito com o serviço, mas até aqui ele já passou por vários estabelecimentos.
O motivo das trocas é a busca de um bom atendimento profissional. Os critérios em si, o acompanhamento profissional, onde tenha profissionais qualificados e que realmente acompanhem, e a questão da segurança, né? Os equipamentos novos, e traga essa segurança para o aluno que está malhando. E esse acompanhamento de um profissional regularizado para a atividade é motivo de várias fiscalizações. Recentemente, o MP-PROCON se uniu ao Conselho Regional de Educadores Físicos, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária para fiscalizar academias de ginástica na capital. Mas a atuação do MP-PROCON começou bem antes. No início do ano, uma recomendação foi expedida para que haja a identificação dos estagiários e profissionais de educação física, o que também foi item da fiscalização conjunta. O presidente do Conselho Regional de Educação Física reforça a importância da ação conjunta. Olha, essa importância ela se reverte, eu coloco assim, em 3 dimensões. A primeira no sentido de reforçar e de tornar prática aquilo que é a nossa missão fundamental, que é a defesa da sociedade. Então, o MP-PROCON, como um órgão de defesa da sociedade, nós, associados com ele, nós estamos casando essas nossas missões e, portanto, nos fortalecendo. O segundo é que o MP-PROCON tem um poder que a gente não tem de mobilização de outros órgãos que nos ajudam nessas ações. E um terceiro é que a ramificação do MP-PROCON em todo o Estado, ele traz benefícios para as nossas ações também no interior do Estado. Então, hoje, quando nós chegamos em Campina Grande, nós já conseguimos apoio do PROCON de lá, idem em Patos, em Sousa, essa mesma costura já está sendo feita em Cajazeiras. Portanto, hoje nós já estamos cobrindo quase 80% do Estado, o que se reverte num crescimento substancial e altamente significativo. As condições estruturais das academias para situações de emergência foram analisadas pelo Corpo de Bombeiros. Bem, basicamente, dependendo da altura dessas academias, essas edificações, e também da área que ela ocupa, né, a área construída dela. Então, se ela é uma edificação menor, vai ter algumas exigências. Se for uma edificação grande, vai ter outras exigências. Mas, basicamente, toda edificação ela necessita de equipamentos extintores de incêndio bem distribuídos, dentro da validade, precisa de saídas de emergência livres, desobstruídas, de uma rota sinalizada até a saída de emergência, uma rota iluminada por luminárias de emergência, e, em alguns casos, como também algumas academias que a gente fez nessas últimas operações, de rede de hidrantes e alarme de incêndio. São os principais preventivos, os principais dispositivos de segurança contra incêndio. Leis municipais e estaduais dão outras obrigações a esses estabelecimentos. A gente pode chamá-lo de uma lei muito nova, né, de 2014, e aí essa lei ela solicita, ela fala da necessidade do desfibrilador nas unidades, mas esse desfibrilador não é o convencional usado em hospitais, né? É o desfibrilador externo automático, certo? Que ele é autoexplicativo. Então, é de fácil manuseio e via de fato, normalmente quem fica responsável pelo manuseio dele são os educadores físicos mesmo, ou alguém que a empresa classifique como uma pessoa que tenha condições de alcançar a explicação do equipamento. Além das fiscalizações, é importante que o consumidor tenha um olhar criterioso com esse tipo de serviço. Cuidados para que todo suor resulte em mais saúde. No último dia 17 de março, foi realizada uma operação aqui do MP-PROCON, junto com alguns órgãos parceiros, e fiscalizamos 6 academias aqui na região de João Pessoa. Dentre essas 6, 4 foram constatadas irregularidades. 2 na região sul e 2 na região da praia. O MP-PROCON ele está a dispor do público consumidor, né? E a principal finalidade é proteção e defesa do consumidor. Então, estamos de portas abertas ao público. É só entrar em contato através do telefone 3222-3569 ou através do e-mail mpprocon@mppb.mp.br. Estaremos aqui à disposição dos consumidores.
No próximo bloco, não perca a entrevista com o Procurador de Justiça do Estado de Sergipe, José Rony Almeida. Ele é presidente do GNDH, o Grupo Nacional de Direitos Humanos, e vai falar sobre a reunião realizada em João Pessoa. Não sai daí. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. No mês de março, João Pessoa sediou a primeira reunião ordinária de 2017 do GNDH, o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Para falar sobre o evento que reuniu membros de todos os ministérios públicos do país, recebemos em nosso estúdio o presidente do GNDH e Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, José Rony Silva Almeida. Procurador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, o que motivou a criação do GNDH e quais os objetivos desse grupo? Veja bem, o GNDH, que significa Grupo Nacional de Direitos Humanos, é um braço do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Esse conselho, ele congrega todos os procuradores gerais do Ministério Público do Brasil e da União. E foi importante criar um órgão dessa natureza para quê? Para trabalhar a questão de direitos humanos, de um modo geral. Então, o GNDH, o objetivo é discutir tudo que seja realizado em matéria de direitos humanos no âmbito do Ministério Público Brasileiro e que a gente possa replicar tudo que for discutido, tudo que for aprovado nas instituições locais em cada estado. Quantas comissões permanentes existem no grupo e o que motivou a criação delas? São 7 comissões e os temas foram escolhidos pela importância, né? Você tem saúde, educação, meio ambiente, deficiência, idosos, direitos humanos em sentido estrito, violência doméstica. Então, são matérias que afligem o país, relacionadas à vida de cada cidadão do Brasil e que o Ministério Público intervém no dia a dia para tentar coibir essas situações de violação aos direitos humanos. Então, pela importância das matérias é que foram criados esses grupos. A respeito das reuniões do GNDH, como funciona a dinâmica? Veja bem, nós nos reunimos em cada estado do Brasil pelo menos 2 vezes por ano, e junto a essas comissões que eu acabei de me referir, e nesse grupo de comissões, cada MP brasileiro indica quantos representantes quiser participar, eles vêm para cá, se reúnem durante 2 dias, debatem os temas mais importantes do momento, e a partir daí isso é transformado em atas, em decisões, em deliberações, e a gente aprova no âmbito do CNPG e depois, como eu disse, a finalidade é replicar, para que a gente possa aplicar em cada Ministério Público do Brasil. E sobre a reunião que foi realizada aqui em João Pessoa, quais os assuntos foram discutidos? Como eu já disse a você, todos os temas relacionados. Ele é muito genérico, é muito dinâmico. A pauta se relaciona a tudo aquilo que se discute no momento no Brasil. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Comissão de Educação, a reforma do ensino médio, que está sendo muito discutido, com muitas dúvidas, e está se tratando disso hoje nessa questão. Na Comissão de Deficiência, Mobilidade Urbana, que há uma dificuldade muito grande, o país não foi preparado para ter mobilidade para as pessoas que têm essas necessidades especiais, e nós temos que encontrar soluções, o Ministério Público junto com os órgãos públicos, com os poderes públicos constituídos. Dei 2 exemplos aqui de situações que estão sendo tratadas nessas discussões. Doutor, em sua avaliação, quais os maiores problemas enfrentados pelo país que requerem uma atuação especial do Ministério Público Brasileiro? Veja bem, a segurança pública hoje é um dos pontos cruciais. Muito embora nós não temos um grupo relacionado especificamente à segurança pública, que é outro braço do Conselho Nacional, é o GENECOC que cuida disso, nós temos dentro desse grupo do GNDH a violência doméstica. Um problema seríssimo que aflige milhões de mulheres nesse país e que há necessidade de uma resposta rápida, tanto do Ministério Público quanto da Polícia e do Poder Judiciário. Então, é uma forma de discussão para que a gente possa coibir essas situações graves de violação. E aí você tem a questão da educação, ou seja, você teve há um tempo atrás, no governo Fernando Henrique, a década da educação, onde a finalidade era incluir todas as pessoas na sala de aula. Hoje, a necessidade é qualificar a escola, é melhorar o ensino. Então, é discutido também a questão da educação. A saúde pública, volta e meia matérias relevantíssimas em todas as unidades do país. Eu estive em Belém, na primeira reunião do GNDH esse ano, e uma das matérias que estava passando naquele momento lá era as superlotações dos hospitais.
falta de condições de atendimento para pessoas, por exemplo, que sofrem de câncer, de equipamentos, de meios, de medicamentos, e aí vai, para todas as outras doenças. Então, a gente está trabalhando essa ideia de melhorar o sistema, ou seja, a prestação do serviço público no país, para que a gente possa ter serviços públicos com qualidade. Essa é a meta, resumindo toda a discussão nossa que estamos travando aqui no dia de hoje. Para finalizar nossa entrevista, gostaria que o senhor fizesse um balanço do evento realizado aqui e falasse sobre o que a população pode esperar desse trabalho. Eu queria dizer que o evento foi maravilhoso, 3 dias de amplas discussões sobre direitos que interessam a população brasileira. Os debates foram intensos, aprovamos muitos enunciados, muitas notas técnicas, que esperamos transformar em algo prático para que a gente possa aplicar na melhoria da população brasileira. E aproveitar também e agradecer a recepção que foi feita pelo Ministério Público da Paraíba, nas pessoas do Dr. Bertrand e do Dr. Valberto, e dizer que foi muito bom a estada na Paraíba. Além do trabalho intelectual que foi feito, tivemos também o prazer de revisitar essa cidade muito bonita. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês e obrigado ao Ministério Público da Paraíba. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.